Bom dia, oitavo ano, M1, M2 e M3. Hoje já tem 32 alunos aqui na nossa aula, isso é muito bom. Vejo que estão todos animados, né? Hoje nós vamos corrigir as páginas 65 a 69 sobre figuras de linguagem. Foi o exercício que eu passei para vocês antes do feriado, né? O Rafael tá lá no Tocantins e tá com calor. Hoje aqui no Goiás amanheceu um tiquinho gelado, viu, Rafa? Curte aí o calor do Tocantins. É um estado que eu adoro, inclusive. Então, nós vamos corrigir páginas 65 a 69. Todo mundo aí com a apostila? A gente vai ter que ser bem ágil, porque a tarefa é grande, hein? E a gente só tem alguns minutos. Então, vamos lá. Lembrando da participação de todo mundo. Conversem comigo no bate-papo. Se precisar, ativem o... Uai, Rafael, é João Pedro? Mas você colocou Rafael, vou chamar pelo nome que você colocou, uai. Tá bom, João Pedro, agora é o seu, João Pedro. Beleza. Então, nós primeiro vamos falar sobre antítese. Número 1. Leia a seguir os versos de uma canção. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Letra A da página 65, módulo 2. Nesses versos, há algumas ideias opostas. Indique o que se opõe no primeiro e no segundo versos e depois o que se opõe no terceiro e no quarto verso. Assim como naquele poema que nós lemos, aqui nós temos elementos que se opõem também. É, isso mesmo, Arthur. Então, aqui também, igual aquele soneto que nós lemos, também tem elementos que se contrapõem. Por exemplo, não existiria som se não houvesse o que está falando aí? O silêncio. Som e silêncio são coisas contrárias? São, não são? E aí depois ele fala, não haveria luz se não fosse a escuridão. Luz e escuridão também não são coisas contrárias? Né? Então aqui eu tenho elementos que se contradizem juntos, né? Certo? Todo mundo tá comigo? Beleza. Que ideia essas oposições sugerem? Qual que é a ideia de colocar esses elementos opostos juntos no mesmo verso, no mesmo poema? Qual que é o efeito que isso dá? Fica todo mundo mudo aqui primeiro. Filho, não atrapalha a mamãe, tá? Agora que eu peguei o livro, pode repetir? Tá perguntando na primeira. Nesses versos existem ideias opostas. Aí tá perguntando, quais são essas ideias? Eu tenho som e silêncio, que se opõem, luz e escuridão, que se opõem. Aí a letra B pergunta assim, que ideia essas oposições sugerem? O que está sugerindo aí quando ele diz assim, ó, não existiria som se não houvesse o silêncio? Não haveria luz se não fosse a escuridão. Quando ele coloca esses elementos opostos juntos, o que ele está sugerindo? Eu quero a resposta de vocês. O que vocês acham que ele está sugerindo aí? Seu áudio tá mudo, Ítalo. Eu não escutei. O inverso da outra. Hã? O inverso da outra. O inverso da outra, sim, é o inverso da outra. Mas colocando eles juntos, eu crio que tipo de sentido? Nesse poeminha aqui, na verdade é uma música do Lulu Santos, eles estão sugerindo que um não existiria sem o outro. E ele mesmo fala lá no poema, ó, não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Página 65, gente. Do módulo 2. Tá bom? Aí vem a explicação embaixo. A expressividade criada por palavras ou expressões de sentido contrário é a chamada antítese. Então, quando eu tenho elementos opostos colocados juntos no mesmo poema, eu tenho o que a gente chama de antítese. Aquele soneto que nós lemos, ele é antítese do início ao fim, né? As 3 primeiras estrofes é só antítese, concordam? Certo, gente? Posso para frente? Alguma dúvida sobre o que é antítese? Eu posso perguntar para vocês o que é antítese? Hein, Mariana? Mariana vai responder para mim. O Arthur ligou aí o áudio. Quer responder, Arthur? O que é antítese, então? É uma figura de linguagem utilizada muito em poemas. Mas como é que eu faço antítese? Eu coloco o quê? 2 elementos que são
contrários entre si, que são diferentes, que se opõem. Tá bom? Então, vamos seguir. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Eu tô por aqui. Gente, página 65 do módulo 2. Eu não vou ficar repetindo isso o tempo inteiro, tá? É a última vez que eu vou falar. Eu só vou falar a página quando eu mudar agora. Porque senão eu só fico falando isso o tempo inteiro. Beleza? Então tá. Agora, então nós vimos o que é antítese, certo? Todo mundo comigo? Agora nós vamos ver o que é paradoxo. Olha só. Número 1, outro número 1, né? Leia novamente uma estrofe do soneto de Camões. Em seguida, responda as questões abaixo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Esses versos reúnem ideias contraditórias. Identifique. Beleza. Então, quais são as ideias contraditórias? Como é que um fogo arde sem que a gente veja? Como é que uma ferida dói, mas a gente não sente? Se doer pressupõe sentir. Como é que um contentamento pode ser descontente ao mesmo tempo? E como é que uma dor desatina e não dói? Concordam? Então, agora eu estou passando para a página 66. B. A oposição apresentada nos versos do soneto de Camões é absurda, exagerada ou possível de acontecer? O que vocês acham? Isso tudo foi uma chocada. O que você não entendeu, Arthur? Fala, Dani. A resposta do 1. Ele está perguntando assim, ó. Esses versos reúnem ideias contraditórias. Quais são essas ideias contraditórias, Arthur? É o fogo arder sem que a gente veja. É a ferida que dói, mas a gente não sente. Como é que uma ferida vai doer se pressupõe que a gente vai sentir? Se dor é um sentimento, né? É algo que a gente sente. Como é que o contentamento pode ser descontente? Como é que pode ser uma dor que desatina e não dói ao mesmo tempo? Entendeu, Arthur? Aí o L está falando que o Nathan também, que é exagerada, mas que não é absurda. E o L está falando até que é possível. Gente, mas como que é possível? Como é que o fogo vai arder e não doer? Vocês não acham que é um negócio muito absurdo? Como é que eu vou sentir uma dor sem sentir a dor? Como que isso pode ser possível? Vocês entendem? Não tem jeito, não é possível isso acontecer. Humanamente falando, é exagerado sim, é impossível sim, porque não tem jeito. Se o fogo queimar, ele vai arder. Se a ferida dói, você vai sentir. Então, não tem como ser uma ferida que dói e não se sente. Entenderam? Olha a diferença entre paradoxo e antítese. Antítese, em um local sem sensibilidade na pele, tudo bem, mas ele fala assim, é fogo que arde sem se ver. Mas se está ardendo, como é que você não vê? É ferida que dói e não se sente. Mas se está doendo, como é que você não está sentindo, gente? Ainda que seja num local sem sensibilidade de pele, entendeu, Caio? Não pode Ainda ser uma assim. ferida na cabeça, não? Hã? Não pode ser uma ferida na mente, no sentimento dele, não? Se não pode ser uma ferida na mente? Pode. Não, então, a gente viu lá no poema que ele usa desse paradoxo para poder mostrar que o amor também é algo sem explicação. É um negócio meio sem sentido, que não tem jeito de explicar. Então, da mesma forma, ele usa esses paradoxos para poder exemplificar o que é amor. Entendem? Só que é absurdo. Se a gente for pensar assim, racionalmente, vamos parar para pensar. Tem como, racionalmente? Não. A gente compreende o que ele quer dizer a partir do momento que a gente compara com o amor. Mas racionalmente não dá para visualizar. Se a gente for colocar no sentido literal, que poema não é, né? E se caso fosse uma dor fantasma? Sim, não, a gente pode colocar várias possibilidades, né? Mas se a gente for pensar no racional, gente, é absurdo. No racional, não tem discussão, tá bom? Aí ele está explicando aqui o que é paradoxo. Alguém quer ler essa parte em amarelo? Daniel vai ler para nós essa parte em amarelo aí do paradoxo? Então lê, Dani.
A reunião de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado é chamado paradoxo. Tanto a antítese quanto o paradoxo apresentam ideias, palavras ou informações contrárias. Porém, o paradoxo é uma espécie de antítese especial, pois revela uma aparente falta de nexo ou de lógica entre oposições relacionadas à mesma ideia, como uma dor que não se sente. Exatamente. Quando a gente compara esse trechinho do soneto com essa canção do Lulu Santos, a gente vê a diferença, porque no paradoxo eu coloco algo que não tem sentido. Já na antítese, ele tem sentido, ele só está fazendo uma comparação ali dentro. São ideias opostas, ambos, mas um está fazendo uma comparação que é possível de acontecer e o outro está fazendo uma comparação impossível, absurda e exagerada. Certo? Compreenderam? Belezinha? Esther, o que você está comendo? Eu quero. É bolo de chocolate? Ah, eu acho um absurdo um negócio desse, gente. Ficar me passando vontade, de jeito. Tá bom. Número 2. Metadinha. É o quê? A sala de aula não pode comer. Não, pois é, pois é. Eu vou ter que exigir 1/3 de cada coisa que vocês comerem em sala de aula, gente. Eu tô em casa, nem na sala, eu tô na Pois cozinha. é, mas eu vou mandar o endereço da minha casa para vocês mandarem via CD. Então, vamos lá. Número 2. Da página 66. Cada trecho a seguir contém uma antítese ou um paradoxo. Paradoxo. Leia-o. Alguém quer ler? A Esther não pode ler porque está com a boca ocupada, né? Alguém quer ler? Natan, Gustavo, Maria Eduarda, Ana Beatriz, Felipe, Bruna. Deixa eu ver outros nomes aqui, Ana Cristina. Ítalo. Ítalo não leu ainda. Vai lá, Ítalo. Lê a letra A aí para nós. Ah, não. Vai, Ítalo. Minha alma te sonha-te, anda perdida, meu olhar anda cego de te ver. Não é sequei razão do meu viver, pois que tão és já toda a minha vida. Ah, esse é um trechinho de um poema maravilhoso da Flor Bela Espanca. Eu adoro Flor Bela Espanca. São poemas maravilhosos. Alguém quer ler a letra B? Lê, Caio. O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho da China, o mundo tá muito gripado, o açúcar é doce, o sal é salgado. Eita, o mundo tá muito gripado. Isso aqui lembra um pouco nossa situação atual, né? Mas tudo bem. Beleza. Alguém quer ler a letra C? Não tô vendo nenhum dedinho levantado. Então eu vou ler, pra gente agilizar. C. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Ah, então lê agora a letra D, Arthur. Dá pra ouvir? Tá. O esforço pra lembrar... Não, eu já li essa. Agora lê a letra D. Tá. Ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Muito bem. Então, nesses 4 trechos, galerinha, ele coloca coisas opostas juntas. Todos eles colocam. Aí ele quer saber, na letra A, está perguntando quais trechos ocorrem antíteses, e na letra B, quais trechos ocorrem paradoxos. Vamos lá? Na letra D aqui, ó. Vou ler a letra A de novo, e aí a gente vê se é paradoxo ou se é uma antítese. Lembrando que paradoxo é uma comparação entre 2 elementos contrários racional, uma coisa que são só contrárias uma à outra, e o paradoxo é aquilo que não se explica, né? Que não tem uma racionalidade. Então, vamos lá. Eu vou ler de novo, letra A, e aí vocês me dizem se é paradoxo ou se é antítese. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu já és toda a minha vida. E aí, gente? A letra A é o quê? Paradoxo ou antítese?
Quero ver aí nas respostas o que vocês colocaram. Fala, Dani. Dani deu uma risadinha. Quando ela fala assim, ó, meus olhos andam cegos de te ver. Cegos de te ver. Se tá cego, gente, como é que vê? Vocês concordam que aqui, então, é paradoxo? Muito bem. Porque se tá cego, gente, como é que vai ver o negócio? Não tem como ver. Belezinha? Compreenderam? Então tá. Então agora a letra B. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. Açúcar é doce, o sal é salgado. E aí? Aqui eu tenho uma antítese ou eu tenho um paradoxo? Paradoxo. Mas aqui, olha só, Ítalo, a diferença. Aqui eu não estou colocando nada que seja exagerado ou absurdo. Eu só estou fazendo uma comparação com o outro. Olha só. O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China, o mundo está muito gripado. Açúcar é doce, o sal é salgado. Sim, eu estou colocando duas coisas contrárias. Açúcar e sal. Mas eu não estou falando nada exagerado ou que seja mentira no mundo racional. Concorda? Sim, o açúcar é doce e o sal é salgado. Isso aqui não tem nada de... Então, tudo que é mentira de verdade é paradoxo, e tudo que é verdade... eu não diria mentira, Esther, porque mentira não é a palavra correta, mas aquilo que é absurdo, aquilo que é racionalmente incoerente, exagerado, seria paradoxo. Agora, uma comparação, porque tudo isso são comparações, né? São elementos opostos. Uma comparação que não é absurda, como essa, por exemplo, açúcar é doce, sal é salgado. Tá tudo certo, não tá? Eu tenho uma comparação de elementos opostos, mas tem uma comparação ok no sentido racional. Então, aqui eu tenho uma antítese. Entendeu, Ítalo, a diferença? Entendeu por que eu coloquei isso aqui como antítese? Tudo bem, Elis, Arthur, Isabelle, Jordana. Então, vamos à letra C. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Então, a antítese é tudo que é oposto, mas não é impossível de acontecer. Não é uma coisa absurda. É uma coisa que racionalmente, Natan, tá ok. Então, ó, aqui, quando eu digo o esforço para lembrar, só instantinho, amor, é a vontade de esquecer. Aqui eu tenho algo absurdo ou eu tenho algo racionalmente ok? O que vocês acham? O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. A Jordana acha que é um paradoxo. O que vocês acham? Acho que é antítese. Vocês acham que é ok? O esforço para lembrar é a vontade de esquecer? Então, para poder lembrar, eu tenho que ter vontade de esquecer? Vocês não acham que isso é meio absurdo? Olha só, o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Então, se eu só vou lembrar se eu tenho vontade de esquecer, mas a vontade de esquecer não seria o oposto de lembrar? Exatamente, gente. É um paradoxo. Completamente paradoxo. Né? Muito doido. Real. Porque quanto mais a gente quer esquecer um negócio, parece que é mais que a gente lembra. Fala, Natan. Esperar o Natan fazer a pergunta dele para continuar. Ah, tá. Beleza. Eu tô gravando, qualquer coisa vocês assistam lá no canal da escola de novo, tá, Sal? Agora a letra D. Ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. E aí? Deixa eu só terminar a letra D, que aí eu faço um compilado aqui dos quatro. O que vocês acham? Que aqui é paradoxo ou é antítese? Ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Eu tô aceitando, meu amor. Vocês acreditam que aqui é paradoxo? Paradoxo. Tem não. A Maria Eduarda, não tem não. Não tem ninguém pedindo para entrar agora. Tá todo mundo ok já. Tá? Aqui também é paradoxo, né? Incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Então, eu vou fazer um resumão para quem se perdeu aí, tá bom?
Na letra A, eu tenho os olhos que andam cegos de te ver. É uma comparação absurda. Então, aqui eu tenho paradoxo. Aí, na letra B, eu tenho açúcar é doce, sal é salgado. Eu tenho uma comparação ok, racionalmente ok. Então, é antítese. Aí, aqui tá falando o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Que aí a gente tem outro paradoxo. E, por fim, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido, que também é outro paradoxo. Ok? Certinho? Então, beleza. Vou passar para a página 67, porque senão a gente não termina a correção dessa tarefa. Muito bem, Natan. Então, vamos lá. C. Qual foi sua estratégia para diferenciar as antíteses dos paradoxos? Qual foi a nossa estratégia que a gente utilizou aqui? Alguém quer falar? Como é que a gente utilizou? Qual foi a forma como a gente utilizou para poder fazer a Na definição? minha opinião, não sei se tá certo, mas eu falaria que é tipo assim, uma coisa que não tem sentido é tipo paradoxo, tipo uma coisa que não tem sentido, que não dá pra entender, que não faz sentido nenhum. É um bagulho aí que é doido aí. Não faz sentido. E o outro que faz sentido, esse estranho, fala praticamente a verdade, vamos dizer. É antissípse, é esse bagulho aí. Antítese. É isso mesmo, Esther. Aquilo que é racionalmente uma comparação entre elementos opostos que tenha razoabilidade, que seja uma coisa que a gente não ache tão estranho racionalmente, a gente tem a antítese, né? Uma comparação comum. O paradoxo é isso, é essa coisa que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue definir e que não tem sentido nenhum no plano racional. Porque, por exemplo, o poema, ele utilizou do paradoxo para poder explicar que o amor é exatamente aquilo. Então, ele fez aquilo que ele queria, que era mostrar que o amor é completamente paradoxo. Concordam? O autor quis deixar isso para a gente. Então, ele fez isso com um objetivo. O objetivo dele era mostrar que o amor também é assim. Vocês entenderam? É isso mesmo, Esther. Aqui eu fui ler e me perguntar, tipo, o que era humanamente possível ou logicamente correto? Sim. Usar a lógica, né? Foi boa essa palavra, Natan. Lógica. Aquilo que tem uma comparação lógica, a gente vai chamar de antítese. Uma comparação absurda e lógica, eu vou chamar de paradoxo. Muito bem, gente. Gostei de ver. Parabéns. E agora a gente vai falar sobre a anáfora. As palavras são esquisitas, mas são chamadas de figuras de linguagem muito utilizadas nos poemas para poder dar sentido para o texto, tá? Tudo isso tem um porquê, tem um objetivo do autor, do escritor, tá bom? Anáfora. Leia a seguir o trecho de um poema de Olavo Bilac, em que Romeu pede à sua amada Julieta que saia à janela para que ele a veja. Repouso o espaço mudo, nem uma aragem vês, tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. Abre a janela, acorda, que eu, só por te acordar, vou pulsando a guitarra corda a corda ao luar. Muito romântico, né, gente? Oh. Esse capítulo do... Que é isso, Esther? Maravilhoso, não fala assim. Eu adoro romantismo. Aí aqui tem o significado de aragem, tá? Aragem é o vento fraco e inconstante. É importante a gente procurar ou no dicionário ou geralmente nos textos didáticos vem o significado de palavras que a gente não conhece, no caso aragem. Aí ele perguntou, nenhuma aragem vê, seria esse vento fraco, inconstante. Essa brisinha gostosinha, né? Então, letra A. Que palavra se repete no penúltimo verso da primeira estrofe? Qual que é a palavra que se repete lá? Eu tenho assim, ó. Repouso o espaço mudo, nenhuma aragem vês, tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. Qual que é a palavra? Calma, eu não vou repetir, eu vou deixar para vocês assistirem lá porque senão eu vou perder tempo, tá? Eu já passei para outra. Vocês podem assistir de novo esse vídeo lá no canal da escola que eu vou postar, tá bom? Porque senão eu vou perder tempo, a gente só tem 10 minutos. Vinícius, abaixa um pouquinho o som, por favor. Abaixa o som delas lá, por favor. A palavra tudo é que está repetindo, né? Ó, tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez.
D. Que efeito a repetição dessa palavra cria no poema? Quando ele repete esse tudo, ó, tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. O que ele está querendo fazer quando ele repete essa palavra tudo? Qual que é o sentido que dá ao verso quando ele repete essa palavra 3 vezes? Dá uma ênfase? Dá ênfase ao quê, Daniel? Exatamente, ele está dando uma ênfase, mas ele está dando ênfase a quê nesse verso? Ó, tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. Então, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo ele está enfatizando a palavra tudo para poder enfatizar que está silencioso. Olha a imagem que vem na nossa cabeça. Fecha o olho e tenta imaginar quando ele diz tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. É aquele silêncio absurdo, né? Então, ele está enfatizando, ele está dando ênfase? Sim. Está dando ênfase no quê? No silêncio. No silêncio que está imenso, que está grande. Concordam? Aí pergunta, que efeito a repetição dessa palavra cria no poema? Já falei, né? Que é enfatizar o silêncio que está presente na cena. Então, a repetição de palavras no início de versos ou orações com a intenção de enfatizar uma ideia é chamada de anáfora. Então, a anáfora é a repetição de palavras para criar um sentido. Como nesse caso que ele repete tudo, tudo, tudo. Quase aquela música dos Chiquititas, né? Não sei se é da época de vocês. Tudo, tudo, tudo é seu, é só querer. Você quer? Eu vi o vídeo. Eu amava Chiquititas. Amava. Então vamos lá. Página 68. Agora a inversão. Leia a seguir algumas estrofes do poema de Fernando Pessoa. Mar, manhã. Suavemente grande avança, cheia de sol a onda do mar. Pausadamente se balança e desce como a descansar. E a minha sensação é nula, quer de prazer, quer de pesar. Ébria de alheia a minha ondula, na onda lúcida do mar. Fernando Pessoa é lindo, gente. Nos 2 primeiros versos, qual verbo foi empregado? Qual que é a transitividade dele? Eu tenho lá, nos 2 primeiros versos, né? Suavemente grande avança, cheia de sol a onda do mar. Qual que é o verbo que eu tenho aí, gente? Qual que é a ação que eu tenho aí nesses 2 versos? Avança? Isso, muito bem. Avançar, né? Ele é um verbo transitivo ou intransitivo? O que é ser transitivo ou intransitivo? Ele precisa de complemento? Ele não precisa de complemento. Quando eu digo assim, suavemente grande avança, cheia de sol a onda do mar. Quem avança? A onda do mar, né? E ele não precisa de complemento, eu só digo, a onda do mar avança. Ponto final. Então, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. B. Qual que é o núcleo do sujeito ao qual ele se refere? Gente, quem que é o meu sujeito? Acabei de dar essa resposta. Quem avança suavemente e cheia de sol? Quem que está avançando aí? A onda do mar. A onda do mar. Mas qual que é o núcleo? Qual que é a parte mais importante desse sujeito? O mar? Não. Olha só, a onda, ela é do mar. Então, não é o mar o meu principal. O meu principal é a onda, porque eu estou falando da onda. Se eu disser só onda e não disser do mar, eu vou entender melhor do que só disser o mar. Então, aí o meu núcleo do sujeito é onda. C. Os elementos da oração que compõem esses 2 primeiros versos seguem a ordem. Sujeito mais verbo, verbo mais sujeito ou verbo mais complemento? E aí? Eu tenho aqui, suavemente grande avança, cheia de sol a onda do mar. Então, eu tenho que a onda do mar avança. Eu tenho 2 detalhamentos, né? De como ela está avançando e de como ela é cheia de sol. Mas eu tenho 2 elementos principais. Eu tenho o meu sujeito, que é quem pratica a ação, e a minha ação. Concorda? Então, eu tenho o meu sujeito e o meu verbo. Não, olha só, aqui eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito, eu também tenho sujeito. Eu não tenho só o complemento, Giovana, eu tenho o sujeito, ali tá falando a onda do mar é o meu sujeito. E ele tá explícito lá. Então não é o verbo mais o complemento, é o verbo mais o sujeito. Nessa ordem. Concorda? Quem tava falando aí? Era o Dani? Era eu. Eu falei verbo e sujeito.
Isso, João Pedro, muito bem. Verbo e sujeito. Porque eu tenho o verbo primeiro, avança, e depois eu tenho o sujeito. Quem avança? A onda do mar. Bem explícito, tá? Aí a letra D pergunta: esses termos da oração estão na ordem direta ou na ordem indireta? Porque qual seria a ordem direta? É certinho, né? É o sujeito mais o verbo. Mas ali eu tenho primeiro o verbo para depois vir o meu sujeito, não é? Indireta. Então eu tenho uma oração na ordem indireta. A ordem direta seria: a onda do mar avança. Mas aqui eu tenho avança a onda do mar. Então aqui eu tenho, ele está no oposto. Então é na ordem indireta. Vocês entenderam a diferença entre ordem direta e indireta? Sim. Então, beleza. Então, o deslocamento de uma oração rompendo com a ordem natural, que seria sujeito, verbo mais complemento, com a intenção de dar destaque a determinados elementos, denomina-se inversão. Então, quando ele inverte esse verbo com esse sujeito, eu tenho aí a inversão. Tá bom? Pode até ser um pouco mais confuso quando a gente vai ler, né? Seria tão mais fácil se a gente lesse primeiro o sujeito, para depois ler o verbo. Mas cria um certo efeito de sentido. Beleza? 2. O hino nacional brasileiro é marcado por uma das figuras de linguagem estudadas nessa seção, que é exatamente a inversão. O trecho reproduzido a seguir exemplifica isso. Leia-o e responda às questões. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Isso aqui é um trecho do nosso hino nacional. Todos vocês conhecem, né? Que aspecto do nosso país esse trecho do hino faz referência? Quando ele diz: do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ele está se referindo a quê? Qual aspecto do país? Político? Não, né? Ele está falando de política aí? Ele está falando das riquezas, riqueza de ouro, de água. Hã? Está falando dos nossos campos, da nossa natureza. Exatamente, ou seja, da natureza. Muito bem, então é isso mesmo. Então, ele está falando da natureza. B, com relação a esse aspecto, nos 2 primeiros versos, é feita uma comparação. Quais elementos são comparados? Ele fala: do que a terra mais garrida, garrida quer dizer que tem elegância, que tem graça, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Então, ele está comparando das terras mais garridas, os teus risonhos lindos campos têm mais flores. Então, está dizendo que tem mais flores do que as terras garridas, né? Que tem elegância. Das terras mais bonitas aqui são as que têm mais flores. Ele está fazendo essa comparação. Ele está falando das riquezas florestais. Sim. Eu diria natureza, Eduarda, mas a sua resposta ficou bem chique, né? Está falando sobre as riquezas florestais. Gostei. Então, qual que é a comparação que ele está fazendo? Ele está dizendo que da terra mais bonita que existe, da terra mais elegante que existe, o Brasil tem os mais risonhos, os mais lindos campos com flores, tá bom? Pois é, falta menos de 1 minuto para acabar essa aula, gente. Infelizmente. Eu acho que esse aqui eu vou escrever para vocês lá no Google Sala de Aula o restante dessa correção. Mas é isso. Aqui eu tenho... Vocês entenderam o que é a inversão? Quando ele inverte para dar esse sentido, tá bom? Eu vou colocar essa aula lá no canal da escola. E hoje eu vou passar uma outra atividade para vocês, que é a leitura de um texto e exercícios de interpretação textual que nós vamos corrigir na quinta-feira, na nossa aula de novo, tá bom? Lê esse texto aqui, a professora vai passar. Eu li ele ontem. É muito bom esse texto. Esse é o campo de jogo da rainha, né? Aham, é muito bom. Ele é muito legal mesmo. Eu achei até que daria tempo para a gente ler, mas a gente fala demais. Como é que funciona? Né? Ele fala sobre o quê? É uma referência da Alice no País